Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Guga Mendonça. Começa agora mais um programa Alesp em Pauta e hoje nós vamos falar sobre o terrorismo nutricional. O terrorismo nutricional busca explicar um fenômeno ligado ao medo gerado nas pessoas através do consumo de determinados alimentos, como bons ou ruins, saudáveis ou não saudáveis, permitidos ou proibidos, categorizados como vilões para a saúde. Essa categorização desconsidera fatores fisiológicos, genéticos, culturais, sociais e econômicos das pessoas. Esse fenômeno, conhecido como terrorismo nutricional, tem feito com que a alimentação deixe de ser um processo intuitivo. Na prática, perde-se a capacidade de saber o que o corpo realmente quer e tudo vira uma regra matemática, de contar calorias. Os parlamentares da Comissão de Educação e Cultura aqui da Alesp têm se preocupado com essa questão. A comissão recentemente aprovou 2 projetos de lei que incentivam bons hábitos alimentares para alunos da rede estadual de ensino. Um deles é criar o programa Estudante Saudável, Futuro Sustentável, com o objetivo de incentivar o consumo de frutas vegetais nas merendas, além de ampliar a participação de produtos da agricultura familiar e minimizar o desperdício de alimentos. E o segundo institui o programa Horta Escolar, para a manutenção de hortas dentro das escolas da rede estadual de ensino. Para falar sobre o terrorismo nutricional e os projetos de incentivo nas escolas, conversamos com a nutricionista Bianca Caroline Alves e de forma remota com a psicóloga especializada em transtorno alimentar, Larissa Fonseca. Sejam muito bem-vindas, obrigado pela participação. Eu vou começar com a saudação da Larissa, né? Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu queria que você já desse uma explicação para o nosso telespectador, como é que funciona essa história do terrorismo nutricional na questão psicológica da pessoa. Olha, eu fico muito feliz em estar por aqui novamente. Eu gostaria de dizer que o terrorismo nutricional ele não afeta apenas a saúde física, né, mas também a mental e a emocional das pessoas. Quando a gente estigmatiza alguns alimentos, a gente cria um ambiente de medo em torno de certos grupos alimentares e acaba não sendo apenas prejudicial para o bem-estar em geral, mas quando a gente fala de hábitos saudáveis, a gente acaba tendo um prejuízo. E, obviamente, isso gera, né, uma ansiedade e um grande estresse. É interessante a gente tocar nesse assunto, aprender, né, como lidar com essa ansiedade alimentar. E aí eu vou falar com a doutora Bianca. Doutora, como é que a gente consegue moderar esses alimentos? Como é que a gente sente a necessidade do nosso corpo? Na verdade, tudo em equilíbrio. Se pode tudo em equilíbrio, né? A gente viu aí, ficou chocado semana passada devido a tanto terrorismo nutricional. E eu acho isso um absurdo, porque você pode comer sim os alimentos, né? Sua avó, que sua avó fazia o bolo, né? Desde que isso não seja sua base alimentar. Hoje em dia, a sua base alimentar ela deve ser saudável, né? Então, não tem problema você comer um pedaço de bolo, um chocolate, desde que isso não seja o seu cotidiano, não seja, desde que você não coma muito disso durante o seu dia a dia. Então, interessante, né, essa colocação, porque muitos pais aí dos tempos modernos falam, a pediatra falou que não é para dar açúcar até tal idade. Isso também entra num terrorismo, porque vira, né, uma paranoia dos pais com essa questão. Dá para dosar essa questão ou realmente o açúcar no primeiro ano de vida não é necessário? No primeiro ano de vida não é necessário então mesmo. É importante a gente... É importante enfatizar isso. Se eu não me engano, a pediatria ela fala do Brasil, ela fala que é só após os 2 anos, né, que esse consumo, que se pode ter açúcares, alguma coisa assim adoçada. Então, inclusive mel, até 1 ano, ele não é indicado. Não. Agora, como é que a gente caracteriza, doutora Bianca, o terrorismo nutricional? Quando a linguagem, né, da população ela chega a praticar esse terrorismo? Explica para nós. Quando tem medo de comer, né? Hoje em dia, muitas pessoas chegam dentro do consultório, né? Na verdade, elas já têm medo de iniciar uma dieta
porque eu vou ficar sem comer tal coisa, né? Essas coisas que tá no dia a dia, então devido também a experiências anteriores de dieta, que não, por ter muita restrição alimentar, elas não conseguiram seguir, né? Na verdade, a gente não consegue seguir algo que é muito restrito mesmo, né? Então, hoje em dia tem muito desse medo, né? De comer carboidrato, de açúcar, e não precisa disso, né? Igual eu falei, tendo na sua base alimentar sendo saudável, não tem problema se eu comer um chocolatinho. Agora, Larissa... O paciente, no caso, né, ele desenvolve uma relação distorcida com a comida. Com certeza. Né? E quando ele vê a informação da mídia, e muitas vezes uma pessoa, né, de credibilidade ou que é reconhecida por muitas pessoas, e não necessariamente uma pessoa de credibilidade, né, na área científica, na área médica, isso faz com que as outras, né, a gente passe a seguir aquela verdade. E aí, ao criar essa relação distorcida com a comida, a gente acaba ficando com um medo de consumir e uma culpa exagerada ao consumir, né? Então, acaba se tornando alimentos proibidos. Agora, você imagina uma pessoa que, às vezes, vai utilizar aquele alimento como um apoio emocional, que não é o que deve acontecer, mas, por exemplo, é de comum conhecimento que... em certo período do mês, a mulher prefere comer um chocolate porque ela sente ali um certo conforto. E aí a gente cria um estigma acerca do chocolate. O que acontece? Ela vai sentir culpa por comer, ela vai querer comer, e aí ela pode desenvolver um transtorno alimentar. Ela comeu aquela quantidade de chocolate que ela está habituada e que não necessariamente vai provocar um desequilíbrio no organismo dela, mas ela vai provocar talvez o vômito, desenvolvendo um transtorno alimentar. Então, isso é muito sério. Interessante até dentro dessa questão, né? E é importante a gente falar porque às vezes no emocional, por exemplo, a comida é um prazer, a comida é uma recompensa e muita gente vê assim, e talvez as pessoas que tenham compulsão veem desse jeito. Como é que eu descubro se eu tenho essa compulsão? Como é que eu doso isso? Porque a gente vive num mundo extremamente agitado, o estresse ele faz parte do dia a dia, as cobranças, os sucessos, os fracassos. Dentro disso tudo, a comida é um ponto que anda junto, né? E geralmente as pessoas acabam sem querer até se sabotando, né? Isso sem sombra de dúvida, né? A melhor maneira da gente perceber eu estou com vontade há algum tempo desse alimento ou eu passei por uma situação desconfortável no dia de hoje e por isso eu estou precisando compensar com um determinado alimento. Também perceber a questão do hábito, né? Tem o hábito de todo sábado, toda sexta, toda quinta comer determinada refeição e essa refeição não necessariamente é o que o meu corpo nutricionalmente precisa. Então, a gente precisa rever a relação com a comida, né? Obviamente, a gente não pode restringir os alimentos. Acredito que uma alimentação equilibrada e a questão emocional de uma forma equilibrada, a gente não deveria restringir nada, né? A não ser que a gente tenha um problema de diabetes ou alguma questão. Mas avaliar os excessos. E se eu estou comendo num momento em que eu estou extremamente triste ou extremamente feliz, e isso faz com que eu desconte o meu emocional na comida. Isso não pode acontecer. A comida serve como uma anestesia. E dentro disso, né, você que pega o assunto na prática, né, você orienta, né, como as pessoas devem comer, né, a comida melhor, mas o trabalho da nutricionista não acaba entrando muito nessa questão também de eu posso, não posso, o cliente quando chega no seu consultório, ele não tem essas expectativas? Tem, sim. Eles acham que não vão poder comer nada, né? Mas o meu papel, hoje eu falo muito com o meu paciente, o meu papel com você é o seguinte, eu quero que você tenha esse hábito saudável o resto da sua vida, então o que eu posso fazer para que você leve isso para o resto da sua vida, eu vou fazer. Então tem que ser algo, um plano alimentar exequível para ele. Ele não vai aguentar restrição, seja de açúcar por muito tempo, seja de bolo por muito tempo, não vai. Então eu conscientizo, deixo ele tranquilo. Assim, você pode comer de tudo um pouco, a gente só tem que saber comer, então não tem problema. Importante, né? Dentro dessa questão do saber comer, é importante a gente abordar, Bianca, essa questão,
pensando no seguinte ponto, né? Comer muito, ele é um sinal do aumento de peso, é um sinal de compulsão. Como é que você analisa isso? O nosso organismo, ele tem essa necessidade de comer muito? Então, não tem, né? O nosso organismo, ele vai falar pra gente quando a gente está saciada, né? O nosso cérebro vai mandar falou assim, ó, já estou saciado, pode parar. Só que aí entra, né, tudo isso da compulsão, que é melhor a psicóloga explicar melhor sobre esse processo de compulsão, porque é com eles. Exato. E sim. dentro disso, Larissa, é importante a gente explicar, né, que existem vários tipos, né, de comportamento que é interessante a gente esclarecer e também ter a sua análise em relação a isso. Posso pedir para você repetir a pergunta para mim, por favor? Bom, é Desculpa. importantíssimo dentro disso, dessa questão que ela está falando, a compulsão e outros transtornos alimentares, né? Como é que a pessoa, ela lida com isso e começa, a modo de dizer, a se tratar e se curar disso? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender e a pessoa reconhecer que ela tem uma compulsão, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Quando eu trato pacientes na clínica, quando estão relacionadas com transtornos alimentares, muitas vezes existe a frase, eu comi até passar mal. Né? Isso é algo que ocorre, ou eu me excedi muito e aí eu comecei a passar mal, né, no meu estômago. Então, o primeiro ponto é ter a percepção do que eu vou comer e do quanto eu vou comer, né? Se você está presente no momento da refeição, não está num aparelho de celular ou não está entretido com qualquer outra coisa, eu vou percebendo como isso funciona no meu estômago, né? Então, de uma forma lenta, eu vou ingerindo os alimentos e vou percebendo o meu centro de saciedade. Será que eu preciso comer uma fatia de bolo inteiro para matar a minha vontade daquele bolo? Ou será que só um pedacinho já funciona para a minha vontade estar saciada? Percebe? O quanto que a saciedade, o estar satisfeito, não necessariamente está relacionado com estes alimentos, e sim a vontade de comer estes alimentos. A saciedade está relacionada com a gente conseguir se alimentar de uma forma correta, né, em termos nutricionais, o que o meu corpo precisa versus o que eu tenho vontade de comer, e fazer esse equilíbrio, né, entre a minha vontade e a quantidade para estar saciada. Interessante, né, essa questão. E aí eu lhe pergunto, né, qual que tem que ser o pensamento, né? Porque a gente tem aquela expressão que todo mundo fala, tem gente que come com os olhos, né? Como a gente se livrar dessa sedução, né, que o alimento ele faz, né? Quando você olha um bolo, olha um chocolate, como você consegue medir essa quantidade, a gente falando no lado psicológico? Porque é o que você fala, tudo bem, com um pedaço a pessoa pode se saciar, com meio pedaço, mas a verdade é que teus olhos estão vendo aquele bolo bonito, aquele pedaço de pizza, e eles acabam fazendo com que você consuma ele inteiro, né? Uma sensação aí de você não querer perder a oportunidade, né? Sim, e aí é uma avaliação comportamental. Eu sou psicóloga TCC, né, Teoria Cognitivo-Comportamental, e aí a gente vai fazendo esses ajustes. Será que eu preciso ficar na mesa vendo se eu percebo que talvez eu ficar assistindo e vendo aquele bolo inteiro é um sabotador para mim, e isso faz com que eu queira comer mais e mais e mais, né? Talvez eu pegar um pedaço, experimentar e sair da frente faz com que eu me sinta melhor com a situação e fale assim, talvez eu realmente não precisava de mais. Percebe? Você está me trazendo algo comportamental, o comportamento de estar vendo o alimento, e isso faz com que eu coma mais. Esse seria um possível sabotador. Agora, Bianca, outra questão, né? Qual que seria a dieta saudável, né? E aí eu te pergunto em questão de quantidade, em questão de qualidade de alimentos, e aí eu te pergunto, dieta restritiva, muita gente eu já vi falar, por exemplo, o nosso organismo não precisa do carboidrato, a gente vive sem o carboidrato, e tem pessoas que seguem essa dieta por anos e conseguem sucesso, né? Eu acho que cada organismo ele tem uma resposta. Mas na tua visão, o que seria, né, o mundo ideal? Dieta é muito individual, né?
mais uma alimentação saudável, que seria? Então, alimentos integrais, frutas, verduras, com carboidrato sim, né? Não precisa restringir carboidrato, até porque carboidrato é um pouco de conforto também, né? O alimentar é o social também, então você vai acabar que você vai, eu vou tirar o carboidrato, vai acabar que você vai sair, não vai sair mais, né? Vai evitar sair, vai evitar confraternizar, isso não é legal, né? Nem psicologicamente, nem não é saudável. Então, uma alimentação saudável, né, entra muito no que a Larissa falou também, de comer só um pouquinho, né, só que aí entra nisso também, a pessoa saber identificar a saciedade, porque ela não precisa comer tudo, até acabar a fatia de bolo, até comer os 8 pedaços de pizza, então ele tem que identificar e estar presente no momento do comer, né, da alimentação. E ter uma alimentação com a base saudável, então alimentos integrais, frutas, verduras, um pouco de carboidrato, um pouco de tudo, né? Quem come de tudo, quem come pouco, come de tudo um pouco. É interessante. E o que seria o comer pouco para um adulto? Existe essa referência? Quantas gramas são necessárias? Você tem que dosar mais nos legumes, nas verduras, na proteína? Como é que é esse balanço? Isso é bem individual, um cálculo bem individual, porque depende muito de quanto a pessoa gasta também durante o seu dia, né? Você está sentado, está gastando. Eu estou sentado, eu estou gastando aqui também. Então, isso vai depender muito do cálculo, mais verduras, mais vegetais, um pouco mais de proteína, principalmente mulheres, eu vejo comendo muito pouca proteína aí durante seu dia a dia, mas esse é um cálculo bem individualizado. Agora, o Bianca, também é interessante a gente explicar, às vezes eu não gosto de um alimento, esse alimento é extremamente saudável. Eu devo consumir se eu não gosto dele ou eu sempre posso procurar uma opção? Como é que você analisa essa questão? Você não precisa consumir se você não gosta, né? Senão você vai acabar gerando mais um comportamento ruim com a comida, então isso não é legal. A gente consegue substituir tudo, então nenhum alimento é insubstituível, então não tem problema, a gente não vai colocar o que você não gosta. Olha, Larissa. A gente só precisa talvez fazer uma avaliação, porque muitas vezes a gente acredita que não gosta de determinado alimento, porque a gente tem ali uma crença e uma história por trás. Sim. Então, a tentativa de se dispor a comer alguns alimentos, né, de uma forma preparada diferente, que pode ser que você acabe gostando. Então, não ter este preconceito em relação aos alimentos acaba sendo muito importante, até porque tem pessoas que restringem muito a alimentação. Ah, eu não gosto de nenhum legume, nenhuma verdura, nenhuma salada, e aí acaba ficando um pouco complicado, porque aí acaba faltando nutricionalmente, né? Com certeza, Larissa. Você me lembrou tem pacientes, alguns, né, a maioria eu acredito, que eles falam, eu não gosto de tal. Eu falei assim, mas você já experimentou? Não, nunca experimentei, mas eu acho que vai ser ruim. Então não existe isso, tem que experimentar, tem que mudar preparo, mudar tempero, porque a gente consegue sim dar um gostinho diferente para aquilo ali. É importante, né? E às vezes a gente cresce com a mãe ou com o pai falando, isso aqui é horrível. E a criança, ela guarda isso no sistema, né, emocional dela e vai chegar, ela não vai querer experimentar. Se experimentar, às vezes ela não vai gostar também. Ela foi condicionada a isso, né? E aí eu vou perguntar primeiro para a Larissa, como é que a gente muda isso? Então, e aí, né, os pais realmente eles são exemplos, né? Nós somos exemplos. Desculpa, eu sou mãe, então eu me coloquei nessas situações. Nós somos exemplos para o positivo e para o negativo. Então não adianta falar para o meu filho que ele deve comer verduras e legumes, porque o pediatra falou isso e eu não comer, né? Eu demonstro o exemplo. Então eu também preciso comer. Até é interessante essa questão da lei na escola e trazer isso para o ambiente escolar, porque os outros colegas também vão se tornar um exemplo. E isso faz com que talvez aquela criança vá experimentar, vai fazer igual o amigo que ele admira, igual a coleguinha que, nossa, ela é muito bonita, então talvez não tenha tanto problema em ingerir esse alimento, ela é muito legal, ela tem essas qualidades, porque isso acontece entre as crianças e adolescentes. Mas dentro disso, Bianca, a gente o fator alimentar, ele é gerado pelo meio que a gente vive, isso influencia muito, né? Porque às vezes você está aqui num grupo de trabalho, por exemplo, todo dia vai almoçar num tipo de restaurante. E aí aquele grupo, ele acaba se alimentando praticamente do mesmo jeito. E são, por exemplo, organismos diferentes, são necessidades diferentes. Isso é normal,
ou é um caso aí mais raro? Sim, o ambiente que você está conta muito, conta muito. Se você colocar uma pessoa obesa dentro de uma casa, uma família de magros, vou dar um exemplo aqui que eu costumo dar esse exemplo nas minhas redes sociais. Essa pessoa, muito provavelmente, ela vai emagrecer. E o contrário também é verdadeiro. Se você colocar uma pessoa magra dentro de um ambiente, né, uma família ali de 5 pessoas que está em obesidade, muito provavelmente essa pessoa também pode ser que ela se torne um sobrepeso. Tá? Então, o ambiente em que você está conta muito para esse fator. Agora, por exemplo, né, muita gente fala ainda que a questão da obesidade, em muitos casos, pode ser genética, né? Isso é real, realmente? Acontece, é isso mesmo? E como é que eu faço para evitar? Buscando boas... Desde o começo, desde sim, criança, com né? certeza, desde criança. Mas não corre o risco da criança, por exemplo, criar um verdadeiro terrorismo em relação a não tomo refrigerante, não como chocolate, não posso comer bolo, porque o bolo tal é uma bomba de calorias. Não acaba atrapalhando, né, a própria vida da pessoa? E aí eu vou perguntar bem para a Larissa, que ela entende esse lado psicológico, até que ponto eu devo restringir esses alimentos para o meu filho? Tem uma forma de abordagem que eu consiga fazê-lo entender sem criar um trauma, porque às vezes o trauma ele pode reverter, né? Você não pode uma época da sua vida, aí quando você se sente, né, livre para fazer aquilo, aí você vai fazer em exagero, né? Então eu queria saber em relação a isso. É interessante você trazer, né, exatamente esse ponto, porque a obesidade, ela é influenciada por fatores genéticos, metabólicos, comportamentais, ambientais e sociais. Então, se eu tenho uma família de obesos, né, o comportamento desta família também pode ser disfuncional, né? Seja por o excesso de vamos nos restringir e isso não pode, que isso também pode acontecer, ou o nosso limite está um pouco além, então eu ensino meu filho que ele precisa comer muito mais, tá? Acredito que assim, a gente não deve restringir totalmente, a não ser que exista uma comorbidade. Ensinar a ponderar, né? Você não precisa restringir a criança a comer uma bolacha, mas ela precisa saber que ela tem que comer alguns alimentos nutricionalmente e ela não pode comer o pacote inteiro da bolacha, né? Então ela pode comer a bolacha, ela não deve, né, ser restrita a comer aquela bolacha, a não ser que, né, tenha uma questão da idade, que a gente não deve dar para crianças muito pequenas a questão do açúcar, né? Mas tem que tudo, né, ter uma ponderância, né? Se eu puder trazer dessa forma, um equilíbrio mesmo para a homeostase do organismo. Pois não, Bianca, você vai complementar? Não, então, esse terrorismo, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque é uma criança, então a gente não pode falar, você não pode comer tal coisa, nem isso, né? A gente tem que saber como falar. Alimentação, Larissa. A gente cria na cabeça dos filhos, sim, né? A realidade é essa, a gente cria esse comportamento e essa disfunção. E essa crença se torna uma ferramenta necessária para trabalhar em terapia, porque os pensamentos muitas vezes estão associados a essa questão que trazem os pais desde a infância, né? Eu não posso, eu não devo, eu não posso, eu não devo, eu sou gorda, eu tenho que emagrecer, isso está errado. E aí a gente vai criando, né, uma série de pensamentos disfuncionais que precisam ser ajustados em terapia. E é isso que a gente acaba fazendo, né? A gente acaba descobrindo quais são os pensamentos que a pessoa tem por trás daquele comportamento. Agora, Larissa, como é que funciona, né, uma terapia nesse caso? E aí ele pergunta, a alimentação ela causa traumas que podem atrapalhar em outras situações? Queria uma análise sua em relação a isso. É extremamente grave, tá? E quando a gente fala dessa questão comportamental e a relação com alimentos, tem pessoas que começam a desenvolver crises ansiosas a possíveis fobias sociais por se apresentar, por mostrar determinada roupa, por receber até um elogio, nossa, como você tá bonita, né? E aí isso traz olha, as pessoas só estão falando isso para me agradar, porque eu sei que eu não estou bonita, né? Existe também a possibilidade de uma disfunção em relação à imagem corporal. Eu emagreço e não vejo que eu emagreço. Então, esse é o primeiro ponto, né? Essa percepção do que você trouxe.
E o segundo ponto em relação ao tratamento, quando a gente está falando de tratamento psicológico, a gente precisa trazer as situações em que algumas questões acontecem. Às vezes o paciente não vai saber exatamente quais são as situações que trouxeram pensamentos, mas ele vai trazer um quadro geral e aí o psicólogo tem a função de focar, né, em determinadas situações que vai demonstrar um comportamento disfuncional e aí trazendo o que você pensou naquele momento, como você sentiu naquele momento. E aí a gente percebe o pensamento disfuncional e começa a fazer todo o trabalho psicológico para revalidar estes pensamentos e essas crenças. Legal, é importante a gente tratar desse assunto e nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta falando muito mais do transtorno alimentar e também do terrorismo nutricional. A gente volta já já. Estamos de volta com a LESP em pauta, falando hoje de terrorismo nutricional, disfunção alimentar, o transtorno alimentar, que é um assunto que é bastante discutido hoje, é uma questão da boa saúde, você se alimentar bem com certeza ajuda você a ter uma ótima saúde. Eu estou aqui com a nutricionista Bianca Caroline Alves e também a psicóloga Larissa. No primeiro bloco, Larissa, a gente conversou muito na questão das compulsões, né? Mas um assunto interessante para a gente botar agora em pauta é a questão que às vezes a gente ouve por aí que alguns alimentos são milagrosos, fazem bem e a gente tende, né, psicologicamente a acreditar que aquilo vai ser bom para a gente. E aí eu gostaria que você avançasse nessa questão para que a gente possa conversar com o nosso telespectador. Olha, Guga, muito interessante esse ponto que você trouxe, porque assim, a gente vê uma tendência, uma moda em relação a dietas, não necessariamente provoca um efeito no nosso organismo conforme o esperado, né? A gente olha ali um modelo passado pela internet e a pessoa que está passando tem o corpo que eu gostaria de ter, mas será que isso não vai provocar um outro efeito, uma outra comorbidade no meu organismo? A gente estava até trazendo a questão, por exemplo, meu marido viu ali uma misturinha para um pré-treino natural que não causaria nenhum problema, né? Porém, isso causou nele um aumento da pressão arterial, algo totalmente inesperado e muito provavelmente, né, como especialista em sono, que eu também sou, provoca um distúrbio de sono, e isso vai provocar um prejuízo em relação, inclusive, à saúde mental, e a alimentação dele no dia seguinte muito provavelmente vai estar associada ao excesso glicêmico, né, o excesso de açúcar que ele vai precisar no dia seguinte se ele não dormiu bem. Olha, Larissa, eu vou puxar uma questão e um gancho exatamente sobre o que você falou agora, né? O sono, ele atrapalha, né, a nossa dieta, ele pode ser um fator que ajude você a desenvolver obesidade ou não, ou de repente pode fazer com que você não tenha um ganho nutricional legal. O que o sono influi em tudo isso? Eu acho que é importante a gente trazer essa questão para o nosso telespectador. Olha só, né? O sono ele é negligenciado por todos nós, né? Muitas vezes ele não é levado tão a sério quanto a gente realmente precisa, mas o sono ele revigora todos os nossos processos e equilíbrios em relação à homeostase do organismo. Então, ele vai fazer uma reciclagem do que aquilo que aconteceu no dia e vai te preparar para o dia seguinte, para você conseguir, né, metabolizar tudo, para você conseguir organizar os seus neurotransmissores, para você conseguir mentalmente ter a memória e a pronta resposta às necessidades do dia. Então, o processamento, tanto alimentar, né, em relação ao que a gente ingere, quanto endócrino, quanto hormônios, quanto cardiológicos e mentais, são completamente conturbados em relação ao sono. Se a gente não tem um sono de qualidade, muito provavelmente você vai ter diversas disfunções orgânicas. Isso é sério, isso é muito importante. Dia seguinte, se você não dormir bem, você vai ver, percebe, você vai querer uma quantidade de carboidratos e açúcares para tentar reequilibrar e falar assim, preciso de energia, porque o meu sono não foi compensador. Exato. E aí,
só pegando um gancho também, quando a pessoa percebe que é o sono que está atrapalhando? Então, essa fica uma questão muito importante. Você tem que avaliar como está o seu sono e como você acorda pela manhã. Então, assim, você não parte da alimentação necessariamente, mas você parte do sono. Que horas você vai dormir? Que horas você acorda? Você é acordado durante a noite? Você percebe que você teve um sono de qualidade? Foi um sono bom essa noite? Porque às vezes a gente pode estar também num processo de burnout, questões emocionais que faz com que o nosso sono fique comprometido, né? E como está essa alimentação no dia seguinte? Tive um sono ruim, senti que não equilibrou a minha noite, acordei diversas vezes ou não consegui ficar revigorado. Como ficou a minha alimentação no dia seguinte? Eu segui, talvez, né, a alimentação que a Bianca, né, nutricionista, me propôs ou não? De jeito nenhum. Na realidade, eu simplesmente fui completamente fora da prescrição e dos hábitos corretos alimentares. Interessante. Agora, Bianca, vamos falar, né, da tua especialidade. O que pode, né, e a gente pegando esse gancho do sono, que alimentação que pode atrapalhar um sono adequado? A gente fala muito, né, e a gente ouve muito dos médicos, principalmente os que cuidam os gastos, né, cuidam do estômago, falam para você ter uma alimentação leve de noite, mas dentro disso, né, eu queria saber a parte nutricional, o que a gente deve evitar, entendeu, para que você tenha uma boa qualidade de sono. Com certeza, uma alimentação leve, comer 2 horas antes de dormir, tá? Isso é muito importante. Tente tomar um chazinho calmante ali, ao menos 1 hora antes de dormir, também para não ficar fazendo xixi durante a noite toda. Que seriam esses alimentos leves? Carne bovina, para a maioria das pessoas, à noite é ruim, vai ter uma digestão um pouco mais pesada, um pouco mais lenta. Então, prefira ali um peixe ou um frango, se for coxa sobre coxa, tira a pele ali, porque gordura demais nesse momento vai ser ruim, à noite vai ser ruim. Eu costumo falar, tenta jantar no máximo até 7h30 da noite. Após isso, vai prejudicar o sono. Tem essa questão também que vocês falaram sobre o sono, no outro dia sentir mais vontade de comer mais coisas palatáveis. Muito, 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 isso é muito real. Então, no outro dia vai ficar mais ansiosa, vai querer comer coisas com mais carboidratos, com mais açúcares, enfim. Isso tudo vai atrapalhar e vai acabar causando o quê? Aquela gordura abdominal que muitas mulheres aí estão tentando fugir disso. Mas o sono, né, você perguntou quando é que eu sei que o sono está atrapalhando. A maioria das pessoas, elas não sabem que é o sono que está atrapalhando, que está fazendo que no outro dia está com mais fome, né, não fica saciada, né, não percebe esse processo de saciedade. Muitas pessoas não acham que é um sono. Então, eu costumo falar assim, faça o teste. 1 semana, vai dormir mais cedo, procura comer alguma coisinha leve, toma um chazinho calmante antes de dormir, faça o teste para você saber, para ver se 1 semana você não vai acordar melhor, com mais disposto, não vai ficar precisando de ficar tomando muito café, né? Porque as pessoas custam a acordar e vai lá, toma café para ficar acordada e acaba piorando a ansiedade, acaba piorando tudo isso, né não, Larissa? É isso, exatamente. Na verdade, a gente tem que, talvez se eu puder trazer aqui uma questão relacionada com sono e a cafeína, e aí tem chás também que tem excesso de cafeína. Sim, sim. Depois das 14 horas, não é indicado a gente consumir mais café. E aí agora a gente entra em choque, né? Porque isso vai, sim, prejudicar o nosso sono em termos de qualidade. Pode ser que eu até pegue no sono, mas não necessariamente eu vou ter um sono de qualidade, eu vou estar mais alerta, né? Então, assim, a privação de sono traz um aumento no nível de cortisol, que isso vai me deixar com um estímulo em relação à minha fome e ao armazenamento de gordura, porque eu preciso, né, tirar o meu corpo da privação. E também a gente altera níveis de hormônios em relação à regulação da fome e da saciedade. Então, especificamente, né, a falta de sono ela pode diminuir a leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumentar a grelina, que é o hormônio da fome. Isso leva ao aumento de fome e ao consumo excessivo de alimentos mais gordurosos, né, com mais açúcar, não necessariamente mais gordurosos. Exato, é interessante, né? Eu, como todo bom jornalista, eu tenho o vício do café e na época de faculdade e primeiro emprego, a gente tomava de madrugada café para conseguir. Isso realmente, mesmo eu dormindo bem, ele pode prejudicar meu sono. Está prejudicando seu sono. Seu sono não é de qualidade. Eu costumo falar com meus pacientes, gente, toma café descafeinado,
depois das 2 horas, ou não toma. Eu também faço o teste de tirar o café, o detox do café ali, para você ver como é que você vai se sentir. Porque as pessoas elas têm essa falsa ilusão de que é o café que está acordando elas, né? Mas é o que a Larissa falou, o cortisol está ali sempre aumentado, então vai acabar piorando todo esse processo. E aí o equilíbrio alimentar fica totalmente desequilibrado, Sim. é isso que acaba acontecendo. Agora, é muito comum, né, em pessoas aí que começam a avançar da meia-idade, ter a tal da síndrome metabólica. Isso você consegue curar só com boa alimentação? Boa alimentação, atividade física, né, mental bom, sono regulado, então tem que estar tudo ali. É um conjunto de fatores. fatores. É um conjunto, né? de fatores. Interessante isso. E agora vamos falar um pouquinho das nossas crianças, né? Qual que é a importância dessa iniciativa de alguns projetos de lei da Alesp, por exemplo? Tem uma horta numa escola do estado, incentivando as crianças tanto à plantação quanto a uma comida saudável, outro projeto que impõe também, né, uma comida mais saudável na merenda escolar. Já é preocupação de muita gente hoje, as empresas mesmo que fornecem já têm um cardápio especial, mas que a gente torne lei, né, que seja uma lei. Qual que é a importância dessa alimentação para as crianças, que às vezes a única refeição que elas vão ter saudável no dia é exatamente a refeição que elas fazem na escola? Primeiro, Bianca. Acho muito legal isso, né? Porque já começa a ter uma boa relação ali com a comida, né? A ver o alimento também como nutrição, né? A identificar tudo, plantar a horta, então vai colher, vai ter todo esse processo ali. Eu acho isso muito bacana de começar dali, mas também tem que ter uma conscientização da família, né? Porque isso é muito importante também. Então, nós somos exemplos para os nossos filhos. E eu acho isso legal para saber, né, como que tem que ser uma alimentação saudável, enfim. Legal, Larissa. É interessante, né, porque aí desta forma, né, acredito que as empresas que vão, né, oferecer o alimento para as crianças durante o dia da escola vão seguir as regulamentações da OMS. E isso acaba sendo muito importante, porque às vezes essas crianças elas não vão ter oportunidade de um alimento de qualidade dentro de casa, né? Tem alguns alimentos que são mais baratos e que acabam sendo mais ingeridos. Então, se na escola ela começa a desenvolver o hábito de ter uma alimentação mais saudável, ela também vai aprender a comer determinados alimentos. E aí vai priorizar, né, tanto a questão fisiológica, que faz bem para o organismo dela, quanto a questão mental, né? Porque a gente precisa de energia para conseguir estudar, a gente precisa de energia para conseguir produzir no dia. Então, a alimentação também faz parte de um equilíbrio, né, para a nossa vida. E aí entra a questão da aprendizagem e os novos hábitos. Então, se o governo oferecer a questão da alimentação saudável, criar hábitos para essas crianças, elas vão ser, muito provavelmente, adultos que vão priorizar uma alimentação saudável, mesmo que em casa, à noite, elas não tenham uma alimentação correta, porque durante o dia elas já se alimentaram corretamente. Então, é muito importante esse projeto de lei. Então, e aí, ainda dentro disso, né, o que é importante? Às vezes, realmente, né, a pessoa, por não ter uma condição financeira, ela acaba consumindo alimentos, né, à base de farinha, né, à base de massas, né, o macarrão, de repente o processado, que é a salsicha. Como se manter saudável com pouco dinheiro? Acho que é importante a gente tentar chegar num denominador. Como se manter saudável com pouco dinheiro? Não precisa de muito mesmo para a gente manter saudável, né? Tendo ali uma horta, sabendo cultivar isso, até em casa a gente consegue isso, dependendo, né? Então, alimentar fruta, verdura, já tendo essa conscientização dentro da escola, igual a Larissa falou, vai ser ótimo, né? Porque aí já vai criar o hábito, já vai começar a identificar até essa relação boa com esses alimentos saudáveis. Talvez a gente possa trazer, né, Bianca, a questão de negociar bem os valores da feira e priorizar os alimentos da feira que não vêm em pacote. Se a gente priorizar uma alimentação do que não vem no pacote, a gente também está tirando muito desse industrializado do que não faz bem. Então, priorizar tudo que é natural e saudável. Então, a questão é negociar bem na feira. Interessante essa questão da feira e também a conscientização, né, de comer verduras, legumes, as frutas, né? Mas também, aí eu vou perguntar
a Bianca com moderação, né? Porque tudo isso pode engordar também se não for ingerido da forma correta, né? Tudo, até o alimento saudável pode engordar se não for ingerido da forma correta. Tudo em excesso. Agora, Bianca, e o famoso arroz com feijão? Ele pode ser nocivo, ele não é? Só arroz com feijão não vai engordar ninguém ou vai engordar? Como é que funciona isso? Não, não vai engordar ninguém, né, de forma alguma, mas tem que saber complementar todo esse prato também, né? Não só o arroz e feijão, mas também todos os vegetais, as verduras, boas proteínas. Então só o arroz com feijão não vai engordar, não. Eu não precisa... E a quantidade, né? Porque e a também quantidade. A gente pode engordar com muito arroz e feijão. Exato. Tem que saber dosar a quantidade. Agora, dentro disso da quantidade, tem alguma dica, né? Eu estou fazendo meu prato lá, onde eu devo parar? Já falaram muito que é a circunferência do prato, né? Ou não. Como é que é isso? Tem alguma dica? A dica é, coma mais vegetais, mais salada, coloca isso na metade do seu prato. E deixa o resto você colocar ali a proteína, o arrozinho, o feijãozinho. Não exagerar, né? Não é exagere. E aí eu vou perguntar para a Larissa, como é que a gente faz isso na prática, do nosso psicológico? De olhar para aquele buffet de comida e você fala, putz, hoje eu não vou exagerar. Hoje eu não vou exagerar, então eu tô vendo toda aquela batata frita, a coxinha, o pastelzinho, eu vou pular. Eu vou passar rápido e vou ficar mais tempo ali na parte do buffet de salada. Eu gosto muito da dica, use um prato menor, né? O prato de sobremesa, você vê ele cheio, faz com que você também se alimente um pouco menos. E gosto da filosofia de comer uma sopa à noite batida, porque aí você vai facilitar muito a sua questão da digestão e logo que você começar a ter o sono, você não vai estar digerindo o alimento e atrapalhando o sono. Então, mesmo que tenha uma proteína, tenha legumes, se ela está batida, você vai estar ajudando o seu estômago a digerir mais rápido. Dentro disso, você tem o que acrescentar, Não, Bianca? ótimo, ótimo, legal. É interessante. Agora, outra questão que a gente vive no dia a dia, e eles são formas eficazes de terrorismo, né? O tal do fast food. Como é que é? Eu consigo consumir fast food também com moderação? É viável ou realmente é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa frente? Consegue, sim, com certeza. Como eu falei, se sua base alimentar for uma base saudável, não é um alimento que vai, né, te deixar insaudável, digamos assim. Acho que nem existe isso. Não é um alimento que vai te causar uma doença, um câncer, né? Não é algo esporádico que você fez esporadicamente que vai causar isso. Então, sem terrorismo... moderadamente, né? Isso, não moderadamente. Agora, é importante, né? A gente está falando de projetos de lei, né, que começam na escola, ensinando, mas como é que é a relação, né, da criança que aprende na escola, e aí eu vou perguntar para a Larissa, mas o pai e a mãe praticam exatamente o contrário. Como é que ela lida, né, com essa diferença de informações? E aí eu te pergunto, como é que ela vai discernir o que é certo e o que é errado? Muito provavelmente a gente vai ter uma questão alimentar futuramente, porque as crenças familiares de os pais amarem o que... vou repetir de novo, desculpa. Muito provavelmente essa criança vai ter que trabalhar questões alimentares no futuro, tá? Porque as crenças de família acabam prevalecendo em relação à escola. Nós queremos ser amados pelos nossos pais. Se para os nossos pais essa é uma verdade, isso vai fazer com que eu cresça querendo o que eles querem. Isso futuramente vai ter que ser trabalhado em termos de terapia em relação à disfunção de crenças e pensamentos. Que entra nisso deles serem aceitos, né, Larissa? Exatamente, entra no fato de que meus pais vão me amar, sim, então logo eu preciso pensar ou agir, me comportar conforme eles fazem, conforme eles se comportam. Então, assim, se a criança passa bastante tempo na escola e se alimenta corretamente, o acesso a esse comportamento disfuncional dos pais fica menor. Agora, se essa criança passa pouco tempo na escola e muito tempo dentro de casa vendo esses comportamentos, isso vai fazer com que provavelmente ela priorize o que acontece dentro de casa. Isso a gente pode generalizar para qualquer situação, tá? Seja questão de falar palavrões, questão de verdade, questão de abuso ou assédio, diversas questões. Agora é interessante, aí vem uma questão na minha cabeça que eu quero
analisar com vocês. A gente fala tanto que a obesidade ela pode ser genética, mas o fator costume não pode ser pior que isso. O pai e a mãe, eles têm o aumento de peso e eles vão passar, né, uma educação para o filho, onde ele pode comer tudo, pode comer errado, e aí não seria um fator genético, seria sim, né, um hábito, um mau hábito. Isso influi mais até do que a questão genética? Isso, com certeza. O mau hábito faz com que a gente desenvolva algo um pouco mais acentuado e isso acaba priorizando. Se eu tenho genes que fazem com que eu seja mais magra, muito provavelmente, se eu tiver o hábito de me alimentar incorretamente e conviver com pessoas que se alimentam incorretamente, eu tenho uma probabilidade muito grande de ter obesidade e outros problemas fisiológicos. E isso a gente pode generalizar também para os transtornos mentais e para a própria saúde mental. Se eu convivo com pessoas extremamente ansiosas, é difícil eu não desenvolver algo relacionado com a ansiedade, porque eu vou conviver com comportamentos estressantes e isso vai me colocar em constante alerta, então eu tenho que pensar no futuro de uma forma mais acentuada e negativa. Agora, Bianca, eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que também é muito interessante. Antigamente tinha o costume, né, e eu acho que todo mundo vai lembrar da avó falando, olha, tem que raspar o prato, tem que comer tudo, não pode deixar comida no prato. Isso acaba condicionando a pessoa a sempre querer comer tudo, não deixar a comida. Você fez um pedido no restaurante, veio uma quantidade a mais do que você precisa, você come. Isso favorece também o ganho de peso e obesidade? Com toda certeza favorece e está favorecendo muito transtorno alimentar. Então, tinha uma paciente um tempo que o pai dela falava para ela, olha, você tem que comer tudo. Ela estava comprando mamão, ela falou assim, ai, compra mamão para mim, compra mamão para mim. Aí ele falou, vou comprar todos os mamões, você vai comer tudo. Eu não quero ver mamão em casa, vai comer tudo. Fez ela comer todo o mamão. O pai dela veio a falecer e hoje, o que ela faz? Ela, como forma de se sentir amada do pai dela... Come mamão? Não só mamão, ela levou isso para todas as áreas da alimentação. Então, tudo que ela for comer, ela come muito, ela não sabe parar. Então, isso influencia muito, né, Larissa? Um problema de saúde, né? Sim, e um na trauma realidade muito grande na pessoa. Né? É até por isso, né, que muitas vezes eu instruo o paciente a usar o prato de sobremesa. Né? Quando ela apresenta essa questão de preciso limpar o prato, não posso ver, porque também está relacionado com a questão da fome. Exato. Né? Às vezes vem a questão da família, você não pode desperdiçar comida, você não pode jogar comida no lixo. E aí fica um pensamento disfuncional, né? Realmente, a gente não deve jogar comida no lixo. Porém, se eu estou satisfeita, eu estaria sendo lixo ao terminar de ingerir isso. E aí, se eu vou comer mais, porque eu comi com os olhos, vamos lembrar do bolo de chocolate ali atrás? Eu comi com os olhos e aí eu estava com muita vontade, só que aí eu estou satisfeita. Então, assim, se a gente colocar menos no prato, isso ajuda também a gente não ter que comer até o final algo que eu não consigo suportar e tolerar, aguentar, né? Eu acabo comendo a mais e acaba aumentando, inclusive, meu estômago, meu centro de saciedade. Então, eu vou ter que sempre comer mais. Então, colocar menos no prato ajuda, né, a essa questão. Mas aí, é claro, que tem todo um trabalho psicológico relacionado com essa situação. Existe a questão da fome, existe a questão, né, que a própria Bianca mencionou. Então, a gente tem que trabalhar isso para não desenvolver um transtorno alimentar. E quando já está desenvolvido, trabalhar essas crenças disfuncionais, da onde que veio, né? Comer até o final, vou estar agradando meu pai, né? E isso vai fazer com que eu seja mais amado. Então, eu vou comer todos os mamões do mundo nessa situação. Aí tem a ver na questão social também como uma aceitação? Desculpa. Sim, Guga. Acredito que isso está relacionado porque a pessoa come para ser aceita na sociedade, naquela família. Às vezes ela o namorado, a namorada vai na casa dos pais, né? E aí tem aquele almoço, ele come assim por uma educação, mas acaba virando, né, uma forma de se inserir na sociedade como também. Forma né? de pertencimento, né? Então ele quer estar conectado ali. Ele não quer ser o diferente de que não vai comer.
Sim, sim, é interessante. Porque muitas vezes vai sentir com que não faça parte. O ser humano, ele quer fazer parte. Imagina agora a situação alcoólica, tá? Quando a gente está falando de alimentos, a gente também tem que incluir o álcool. E aí a gente traz uma situação onde todos estão tomando uma cerveja, mas assim, eu não estou me sentindo muito bem para tomar cerveja. Quando que a sociedade aceita que eu não beba a bebida alcoólica? Muitas vezes está relacionado com, eu estou tomando um remédio para melhorar e aí eu não posso tomar álcool. Pronto, aí ninguém fala mais nada, né? Mas eu preciso avaliar o que eu realmente quero e aí você cria as alternativas que você consiga para se sentir, inclusive, aceito. Mas essa aceitação faz parte também de trabalho terapêutico, né? Legal, nós estamos indo para os momentos finais desse nosso programa, mas eu quero primeiramente agradecer a participação de vocês e ouvir uma consideração final, um conselho final em relação ao terrorismo nutricional, que é sem dúvida nenhuma um grande problema enfrentado hoje, né, pela nossa sociedade. Eu quero primeiro agradecer a Larissa, que está com a gente via Zoom, e as suas considerações finais, o seu recado final para o nosso telespectador. Olha, poderia trazer assim, olha, aprenda com o seu passado, viva o presente e acredite no futuro. Se alguém está falando algo na mídia que seja, quem é essa pessoa e qual a credibilidade que ela tem em relação a determinado assunto. Isso serve para mim? Eu não posso tornar isso como uma verdade absoluta na minha vida. Eu preciso avaliar em conjunto com os profissionais de saúde, seja nutricionista, seja endócrino, seja psicológico, seja psiquiátrico, em qualquer questão relacionada à minha vida. Eu não posso tornar a verdade algo que não seja verdade para mim. Para o meu organismo, tem questões muito além que talvez eu desconheça sobre mim. Legal, obrigado, Larissa. Bianca, a sua consideração final, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco nesse programa. Muito obrigado e vamos às considerações finais. Obrigada, Guga, é um prazer estar aqui. Bom, o que eu quero falar para você que está aí, que faz uma dieta, que é, né, dieta nada mais é que estilo de vida. Né? Você não precisa se privar de tudo, então toma cuidado com quem você segue, né? Nas redes sociais, que é muita informação, a gente pega umas inverdades pra gente, né? Hoje eu recebo paciente dentro do consultório que, não foi 100%, né? Eu como nutricionista, eu não cobro que você faça 100%, né? Porque você é um ser humano igual eu, então a gente vai errar, tá tudo certo, tá? Não se cobre essa expectativa de que tem que fazer 100% certo, é um fardo muito pesado, então não se cobre isso, tá? Uns 80%, 85%, tendo uma boa base alimentar, não tem problema você comer com moderação o bolo, né? O famoso bolo aí de semana passada, ou um chocolate, e tá tudo certo. Legal. E esse foi mais um Alesp em Pauta aqui na Rede Alesp. Você pode ver e rever este e outros